Enfim! Muito obrigada por você ter aceito estar aqui comigo. É uma grande honra ter uma pessoa da sua capacidade, com a sua formação, que a gente até cansa de ler seu currículo, né? Imagina, é uma alegria que a gente tem alguns pacientes em comum, seu trabalho lindo que você tem feito com os nossos pacientes, então eu sou sua fã. Vamos muito lá. Obrigada. Então, a ideia é justamente a gente poder esclarecer da informação para as mães e descomplicar a maternidade. E eu tenho certeza que a saúde oral é um tema que pouquíssima gente dá atenção. Ontem a gente estava conversando com a fonoaudióloga e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que as mães e as famílias se preparam para o parto e gastam muito dinheiro com o parto e não imaginam que depois tem consultas que precisam ser feitas, que de repente pode precisar de uma ajuda com a amamentação. Então, pensar nisso também, que o pós-parto talvez precise de mais assistência do que o próprio parto. Então, eu queria que você contasse para a gente, doutora, primeiro que você se apresentasse e falasse desse monte de graduação que você tem, da sua especialidade na neonatologia com os prematuros. E aí, eu queria que você começasse falando a importância da gente saber do seu trabalho desde antes do bebê nascer. Não, então, ótimo, Carolina. É o seguinte, eu sou odontopediatra e desde que eu me formei eu trabalho na linha materno-infantil, promovendo saúde. Então, não correndo atrás como as pessoas pensam na doença, nos problemas de mal-oclusão, mas sim como preveni-los. Então, eu fiz meu mestrado na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal, na Unifesp, com gestantes, em primeiro, levando promoção de saúde à gestante em função do pré-natal odontológico. Depois eu fiz doutorado na Faculdade de Medicina, na USP, na neonatologia, trabalhando com os prematuros. Então, e foi um grande aprendizado mesmo, além da experiência clínica que eu já tenho há 30 anos, sempre promovendo saúde. É um detalhe importante, lembrando que existe já as orientações no pré-natal odontológico, mas quando o bebê nasce, em especial o prematuro, são muitas novidades, muitas necessidades que as mães vão ter, né? Então, é esse trabalho transdisciplinar e a odontologia tem trabalhado muito junto com a fisioterapia, a fonoaudiologia, então esse trabalho transdisciplinar tem nos ofertado mais essa estratégia de promoção de saúde desde da fase de neonatal. Um conselho que você falaria, isso toda mãe precisa saber quando a neném estiver primeiro dia na mão dela. Uma gestação saudável já favorece a questão do bebê, entendeu? Bons hábitos de alimentação, porque os hábitos também a gente herda com a família. Então, esse cuidado desde da gestação, o pai, a mãe, então, quando for educar pelo exemplo. Então, se os pais cuidam bem da sua saúde, eles vão com certeza cuidar da saúde do bebê também. E o bebê nasceu, é importantíssimo examinar a boca como um todo. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei específica do teste da linguinha, que eu acho que é pouco, que examinar a boca, a face, o bebê, não só a morfologia, mas especialmente da função. Então, examinar toda a cavidade oral. Então, seria muito interessante que todo bebê a nascer tivesse um atendimento odontológico também, neonatal, já na maternidade. Mas isso não acontece. Então, normalmente acontece um ou outro hospital que tem alguém fazendo um doutorado, como eu fiz, ou um mestrado, alguma coisa assim. E, então, logo que nasce, então, tem a visita do pediatra, mas o próprio pediatra normalmente pode indicar ao consultório particular para fazer uma avaliação da cavidade oral do bebê. E o dentista, ele olha não só a cavidade oral, mas ele olha a face, né, como você mesmo trabalha na fisioterapia. Então, isso seria o meu conselho número 1. Procure também um odontopediatra, coloque um odontopediatra nessa equipe neonatal que existe, né, que você vai ter acesso. Porque a gente vai estar trabalhando na prevenção e não na correção tardia, que vai ser muito maior. Olha que coisa legal que a senhora falou, que já puxou um gancho muito bacana. A maior parte das mães pensa assim, para que eu vou levar meu filho no dentista se ele não tem dente? Mas, olha só o que você acabou de ressaltar. A formação, os dentes, eles já estão... Conta pra gente como é isso, para as mamães entenderem, que os dentes já estão lá e acho que já é um gancho bacana da gente puxar como nascem esses dentes, para as mamães entenderem aquele processo de saída dos dentes, que é tão sofrido para as crianças. Eu acho que seria muito legal elucidar que o dente já está lá e ele formou dentro da barriga, né?
Não, com certeza, porque nós temos duas dentições, os dentes de leite, que os dentistas chamam de dentição decida, e temos dentes permanentes. Então, ao nascimento, as mães estão normalmente preocupadas, vendo aquela que eles chamam de gengiva, né, que os dentistas chamam de rodetes gengivais. Então, só que ali embaixo já tem os dentes de leite e a partir do nascimento já estão calcificando alguns dentes permanentes. Então, a saúde do bebê desde esse momento é muito importante. Por isso que muitas coisas que acontecem na saúde do bebê podem interferir na formação não só do dente, pois é, mas da arcada como um todo. Então, algumas manipulações erradas mesmo do bebê podem ter interferências. Então, isso é muito importante. Então, normalmente o dente descido, o dente de leite, ele surge na boca do bebê do bebê a termo, por volta dos 6 aos 10 meses de idade. No bebê pré-termo tem que se utilizar a idade corrigida. Então, vai um pouquinho mais. Normalmente é por volta de 11 meses corrigida que vai chegar o primeiro dente descido do bebê. E é um momento, para o bebê, é tranquilo, mas muitas vezes tem alguns desconfortos. Então, nesse momento, se já tem um odontopediatra, ele já pode orientar especificamente, porque a odontologia é uma coisa muito... Como na fisioterapia, você tem que ter o contato, não adianta... Nós podemos estar dando uma orientação aqui pelo Instagram, mas nunca dispensa uma consulta, porque tem que ser uma coisa bem individualizada, né? E a partir desse momento que nasce esse dente descido... Então, já começam os momentos específicos dos cuidados, especificamente do dente em si, entendeu? Da higiene oral, dos cuidados com a alimentação. Então, vamos esclarecer uma dúvida que eu acho que muitas mamães vão ter. É para limpar a gengivinha? É para cuidar da gengivinha como se fossem os dentes? O que você recomenda? A gaze com água limpa? Então, minha primeira recomendação é fazer de tudo para ter o aleitamento materno com 6 meses. Então, esse é o ponto número 1. Durante o aleitamento materno, existe um exercício físico importantíssimo para o desenvolvimento da face, para o encaixe adequado dos arcos e dos dentes. Então, o número 1 é o aleitamento materno. E quando nós temos aleitamento materno exclusivo, e nós temos só essa fase do bebê ainda sem os dentes na boca, não é para fazer nada. O leite materno, ele protege toda a cavidade oral. Então, todas as entidades de saúde recomendam nada, só o leite materno até 6 meses de idade. Enquanto não tiver o dente, só leite materno. E tem as imunoglobulinas que vão proteger toda a cavidade oral. Então, não removam, deixe lá. Ótimo, maravilhoso. Outra pergunta. Pode ficar beijando o neném na boca? Olha, isso é uma questão muito discutida. Se você estiver pensando na cárie, não tem problema, porque você não pega a cárie pelo beijo na boca. Você vai ter o contato com a bactéria, mas é um problema local. Então, está mais relacionado à higiene oral e à alimentação. Contudo, quando a gente beija na boca do bebê, existem outras doenças que podem passar pela saliva. Então, mononucleose, herpes, candidíase. É gravíssimo. Então, nessa fase de recém-nascido, eu acho que existem outras formas de carinho do que através do beijo na boca. Então, tudo tem seu momento específico na vida. Então, o prazer, o amor de mãe, de pai, isso é lindo, maravilhoso. Recém-nascido, a gente realmente não recomenda. Daí depois, cada caso é um caso, daí depende da cultura da família, do jeito da família. Cada família é uma família. É uma família, mas assim, a cárie não pega porque você beijou alguém na boca. Então, é específico para os cuidados. Isso é mito. Então, o que acontece é ter uma boa higiene oral e utilizar pasta de dente com flúor para evitar a cárie dentária. Perfeito. Como que o dente cresce, como ele para de crescer e qual a importância da oclusão correta? Então, vamos lembrar assim. Primeiro, o dente, ele já nasce no tamanho do dente, tá? O dente não cresce, a cada cresce. Então, a gente tem os dentes de leite porque a boca é muito pequenininha. Então, quando o recém-nascido nasce, ele é muito pequenininho, não tem nem dentinho na boca. Então, à medida que ele vai desenvolvendo, então vão chegando os dentes aos poucos. A mesma coisa na troca. Então, normalmente, como eu falei, começa por volta dos 6 a 8, 10 meses, bora até os 2 anos, volta de 2 anos para terem os 20 dentes de leite. Tá? Então, daí fica um período estacionário, mais ou menos até os 5, 6 anos, quando começa a surgir dentes atrás. E ter essa dos dentes que a gente até brinca por causa da fada dos dentes, por causa do ratinho dos dentes, tem tanta magia nessa fase. E também vai trocando até os 12 anos. Então, o processo da dentição é um processo, se a gente for pensar,
muito lento. Começa lá na gestação, a formação, vem o nascimento e acaba finalizando a dentição permanente no final da adolescência. Isso tudo. Então é um processo muito lento. Por isso que a alimentação, os cuidados com a saúde são importantíssimos, porque tudo pode ser influenciado nesse momento. Hoje a gente tem uma prevalência muito alta de dentes mal formados por causas diversas, desde a parte genética, quanto nós temos o ambiente, né, epigenética atuando, né, na genética. Então, é multifatorial. Então, são cuidados que os pais têm que ter mesmo. Aleitamento materno, apareceu o primeiro dente, começa a fazer higiene oral com pasta de dente com flúor, na quantidade de um grãozinho de arroz. Evitar doces até os 2 anos de idade, que um bebê não precisa. Bebê come comida de bebê, não come ainda comida de criança ou de adulto. Então, não comer doces, açúcares, né? Utilizar açúcar da fruta, tudo muito natural. Sabem, né? E não tem a necessidade. Exatamente, não tem a necessidade. Então, esses cuidados a gente deve ter durante toda a infância, para que a criança não tenha a doença, porque a cárie é uma doença. A doença de gengiva também, a doença periodontal também é uma doença. E são preveníveis. Então, basta uma questão de higiene oral em casa, no dia a dia, que muitas vezes é difícil para os pais, mas faz parte da higiene corporal. Então, os dentes é como trocar uma fralda. O bebê, eu sempre falo, o bebê vai chorar, você vai deixar o bebê com sujinho, não vai limpar adequadamente? Não, vai ter que limpar, né? E a boca também. Então, a saúde oral faz parte da saúde geral. E assim, cada vez que a gente aspira as bactérias que estão na boca. Então, vai pela corrente sanguínea ou a gente deglute, entendeu? Então, tem algumas doenças, por exemplo, diabetes tem uma relação muito grande com a doença de gengiva. Então, algumas doenças pulmonares também. Então, assim, normalmente na fase de adulto, a gente tem uma repercussão maior, a gente consegue ter até uma revisão sistemática da literatura mais apropriada para essa relação das doenças orais com a saúde geral. Mas também no bebê e na criança, a gente tem que tomar alguns cuidados. É muito mais fácil prevenir, muito mais efetivo, porque os dentes vão durar a vida inteira. Mas para isso precisa realmente visitar um profissional adequado para que possa ter uma orientação específica para a necessidade individual do paciente. Porque não existe isso, olha, você visita o dentista a cada 6 meses. Isso é marketing de produto odontológico. Na realidade, a criança, o adulto, o bebê vai ao dentista, essa frequência, de acordo com a sua necessidade individual, de acordo com o risco de cada doença. Vamos pensar em postura, a gente sabe que a arcada da gente, o jeito que a gente fecha, que o dentista chama de oclusão, é a relação com a postura corporal. Então é muito importante nesse desenvolvimento que a criança brinque, que a criança faça esporte para poder desenvolver bem. Tônus muscular forte, exatamente, para poder ter esse equilíbrio e crescer adequadamente. Nós que moramos em cidade como São Paulo, isso é um problema que a gente enfrenta muito aqui em São Paulo, as alergias, né? Os problemas que acabam tendo problema de postura corporal, de arcada, de face. Cuidado. São as posturas mais difíceis de corrigir. Então, assim, é um cuidado que nós temos que ter desde bebê. E de bebê, a melhor prevenção é o aleitamento materno, que quando a criança está realizando, exatamente, e veda, quando o bebê pega o mamilo, pega o bico e o mamilo da mãe, ele veda, um vácuo tão grande que ele só consegue respirar pelo nariz. Então, é um grande exercício para a respiração nasal. Esse é um grande problema para desenvolver. Esse é um grande problema da mamadeira e da chupeta, porque a criança tem um risco maior à respiração oral pelo uso da mamadeira e da chupeta. Então, existem algumas crianças, algumas mães que nem podem amamentar e que é realizado com a mamadeira muito bem, com muito carinho e com muito amor. Mas é só tomar um cuidado exatamente para que não haja essa questão de respiração oral, entendeu? Olhar bem a cavidade do bebê. E o profissional, né? Ele pode fazer esse diagnóstico cedo para que corrija cedo. Quanto antes, melhor. A minha filha teve essa questão de respiração oral e a gente fez a cirurgia aos 2 anos. Ela tinha 1 milímetro de passagem de ar. Ela já fazia apneias noturnas, ela já ficava cheia de olheiras, ficava indisposta, passava o dia com sono, começou a ter descalcificação dos dentes. Então, assim, aos 15 anos, ela teve que operar de novo, porque ela já tinha vergonha de dormir perto das pessoas, que ela roncava, o desempenho da escola começou a absurdamente. Então, assim, a respiração oral
ela talvez seja uma das questões mais complexas em termos de postura, tônus, porque eu até cito sempre nas minhas aulas um grande jogador de futebol, que a gente sabe que destruiu o joelho dele, destruiu o quadríceps. Então, os respiradores orais, eles têm aumento de tônus posterior, eles têm diminuição do tônus extensor, e aí eles começam a fazer os joelhos em valgo, o joelho em X. Então, observando esse atleta, quando minha professora era viva, ela falou, ele vai destruir o quadríceps. E passados 10 anos foi exatamente o que aconteceu. Então, isso tem como ser visto, corrigido e prevenido. Mas não adianta nada fazer fortalecimento, fazer fisioterapia, ficar 8 horas fazendo fisioterapia e não corrigir a respiração oral. Porque vai destruir o joelho da pessoa. Então, é muito importante saber que logo cedo, com essa orientação, a gente tem que olhar como prevenir, porque você vai evitar a cirurgia do seu filho, você vai evitar que ele tenha alteração nos dentes, porque vai acabando com a dentição, né? Respirar pela boca. É importante a gente sempre esclarecer que a gente tem sempre uma parte genética que é muito forte no crescimento e desenvolvimento orofacial, ou crâniofacial. Então, a genética é sempre preponderante. Contudo, o ambiente, ele pode favorecer ou desfavorecer essa sua genética, exacerbar ou até melhorar. Então, quando a gente tem uma criança que você educa desde cedo a aprender as funções orais, a sucção, a deglutição, em sincronismo com a respiração nasal, depois vem a mastigação. Então, você favorece bastante essa sua genética. Então, favorece todo o crescimento e desenvolvimento orofacial. Então, a questão de respiração, nós temos algumas coisas que são de obstrução, né, que são através de uma cirurgia, por exemplo, e tem a parte alérgica, que muitas vezes é através de alguns tratamentos, né, para remover o agente causador e a criança poder desenvolver bem. Mas a respiração oral ela realmente, como você falou, ela altera até inclusive a saliva, porque você resseca a cavidade oral, aumenta o risco de cárie, de doença periodontal, que é a doença de gengiva, de todo o encaixe dos dentes, né? E isso vai, como nós conversamos anteriormente, a postura corporal, uma série de coisas. A maneira que tem é isso, começar com o materno, e a criança está resfriada, leva no pediatra, ele vai indicar alguma coisa para que não tenha a questão de não venha aquele ciclo vicioso de um resfriado, acaba tendo o hábito, começa por hábito a respirar pela boca. Então a gente tem a obstrução, tem alergia e tem hábito. Tem a questão de fala, então isso cabe ao médico mesmo, né, ao otorrinolaringologista ou ao pediatra, fazer esse acompanhamento. Por isso que a gente sempre fala e reforça que para o adequado crescimento e desenvolvimento orofacial tem que ter uma ação, equipe transdisciplinar. Cada um na sua área, mas vendo a boca, ela envolve um pouco de tudo. Então, realmente tem que ter ação médica, ação de uma fisioterapeuta, de uma fonoaudióloga. Como comentei no início, na neonatologia, ainda os hospitais não estão preparados. Os consultórios de odontopediatra já estão preparados a receber o recém-nascido. Em muitos hospitais, na maioria deles, nós não temos essa situação. O que acontece é que muitas vezes vão... exatamente. E fisioterapeuta na sala de parto. O nosso sonho é esse. O bebê saiu, a gente já pega ali nas primeiras horas, já destrava o que tem que destravar e entrega pleno para a vida, né? Não, perfeito. A gente chega lá. Vamos colocar a bandeira aqui, vamos juntas, porque realmente é o que falta. São as duas áreas que faltam na neonatologia. Né? E isso já vem uma coisa que já vem... Está crescendo, né? Que para acontecer demora mais um pouco. Mas que a população também está crescendo, né, doutora? A população de neonatologia e de prematuros, é como eu sempre digo, na época que eu fiz faculdade, não tinha bebê de 24 semanas que sobrevivia. Como o prematuro, ele não tem o desenvolvimento naquelas etapas exatas, a gente sabe que quando a criança começa a apoiar as mãos, ela apoia a mão para o lado direito, a mandíbula se direciona para o lado direito. E para a esquerda, a mesma coisa. Então, ela começa a fazer esse ranger quando ela não tem dentes. Como o prematuro, ele acaba desenvolvendo isso mais tarde. Quando a gente começa a colocar ele nos marcos, ele vai começar a ranger, só que ele tem dentes. Então, isso é uma questão que eu recebo, assim, todos os dias com crianças maiores. Existe o que fazer, o quanto é natural a criança ranger no processo de ajuste dessa dentição, e o que você, com a sua experiência absurda com prematuros, vê que é um alerta para as mamães que pode estar começando a acontecer uma disfunção. Então, assim, esse termômetro é um pouco difícil com o prematuro, porque o prematuro não é uma condição única. Né? Então, o nascimento prematuro, ele tem
ele já acontece de riscos diferentes e a experiência tanto do perinatal, do natal e do pós-natal é bem diferente. Então, as sequelas também. Então, também é um quadro bem individualizado. Se a gente for pensar em prematuro, o que mais ocorre na cavidade oral são alterações na formação do esmalte do dente, pequenas alterações, que o dentista pode colocar normalmente selante, ele veda aquelas cavidadezinhas que podem acontecer, ou pequenas manchas, porque senão aumenta o risco, porque como vão ter pequenas fissuras, muitas vezes acumulam mais placa, então aumenta o risco de cárie por isso. Não é que o prematuro tenha mais risco de cárie, é questão que às vezes o dente, quando é mal formado, ele tem mais cavidades, então precisa de um cuidado especial. Com relação, como muitos prematuros ficam em ventilação mecânica invasiva, ou mesmo CPAP, ou uma sonda orogástrica, então o dia a dia, os recursos que vão proporcionar a vida para ele, né, muitas vezes interferem no crescimento da cavidade oral. Então, o palato, que é o céu da boca, porque como tem mães assistindo a gente, normalmente ele fica um pouco mais estreito e mais profundo. Modifica o crescimento orofacial, né? Muitas vezes crânio-facial, dependendo da questão de onde a gente está tendo os recursos. Então, o que acontece? Nessa fase, seria importantíssima a fisioterapeuta lá para fazer, como magnificamente, pequenos procedimentos, pequenas manipulações que possam melhorar esse crescimento para evitar justamente o aparelho ortodôntico futuro, né? Então, acredito demais nessa área que eu sei que você estuda e que trabalha muito bem com isso há anos, não é de hoje, né? Então, assim, com excelentes resultados. Agora, com relação ao que você estava comentando, então, como a gente tem erupção um pouco, levando em idade corrigida, vai ficar mais ou menos semelhante, mas pensando em idade cronológica, ele vai erupcionar o dente bem mais tarde. Então, o que acontece? Quando a gente está nessa fase de erupção de dente, existe uma descoberta. Então, os primeiros dentinhos, já o toque para a língua fica um pouco para trás, né? Já o primeiro posicionamento. E muitas vezes, como eles têm essa falta de coordenação, a gente já não consegue. Então, isso também já atrapalha um pouco pela imaturidade, né? Porque o prematuro não é um bebê pequeno, é um bebê que é imaturo, ele carrega consigo muitas alterações sistêmicas e locais, então isso tudo é muita diferença. Então, e ao mesmo tempo, vamos pensar no bebê a termo mesmo. Os dentes superiores, eles chegam, eles aprendem, eles estão sentindo, é um toque, é uma descoberta. Como está tudo, a mão pela boca, mas ao mesmo tempo existe esse toque. Então existe um ranger fisiológico nesse momento de descoberta e mesmo desconforto quando está erupcionando o dente. Agora, quando isso se torna uma observação, assim, uma coisa ligada a alguma disfunção, ou mesmo os pacientes especiais, alguns prematuros, eles têm algumas sequelas que acabam tendo algum problema neurológico e tem um ranger mais forte. Esse é o perigoso, que muitas vezes morde, tem inclusive a bochecha, machuca. E daí o dentista tem alguns recursos para poder aliviar e proteger dessa situação. E hoje a odontologia ela fornece condições de atendimento e de uso de alguns aparelhos protetores, né, aparelho de ortopedia funcional maxilares, por exemplo, que pode ser usado desde cedo. Mas isso é uma coisa bem individualizada, né? Então, ideal é a gente não chegar no aparelho ortodôntico, né, nem de ortopedia. O ideal é você usar a função da boca muito bem, mesmo prematuro, além dele ser prematuro e ter toda essa interferência, ele tem muitas vezes ele já todas essas repercussões de uma UTI neonatal. E essa ONG que existe, da prematuridade.com, então eu recomendo todo mundo entrar, que é a Aline, que é a vice-presidente lá, a gente tem uma equipe de voluntários no Brasil inteiro, com ações maravilhosas, sou muito feliz delas ter a oportunidade de prestar algumas consultorias para ela com relação à saúde oral. Tem um trabalho educativo, tem um trabalho de assistência, de conscientização, inclusive política. E, além do prematuridade, eu trabalho numa instituição internacional que é ligada à universidade, ao King's College de Londres, que é a Global Child Dental Fund, que eu também sou consultora e representante aqui no Brasil, junto com a professora a doutora Sônia Groisman, que é da UFRJ. E nós temos ações. Nós temos um guia uma das ações nossas é o Guia de Saúde Oral Materno-Infantil, que já está em 10 idiomas, então percorre o mundo justamente nos países que têm maior necessidade da prevenção, com menor recurso. Aqui no Brasil, os guias foram
revisados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Está no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Todos os pediatras receberam esse guia no Brasil inteiro. Então, que é como promover saúde. Porque não adianta só nós, né, como você também, eu sei que tem esse papel social, ficar apenas no consultório particular, esse recurso para as pessoas que não têm acesso. Então, aqui em São Paulo, várias comunidades que a gente presta assistência, então isso é muito importante, a gente poder também doar o nosso tempo e conhecimento às pessoas que não têm o recurso de ir ao nosso consultório particular. Por isso que eu sempre estou ligada ao social. Mesmo antes, eu já escrevi 5 livros infantis, então quando atuo também em várias entidades, também promovendo, né, a questão da leitura junto à educação em saúde oral. Então, realmente é uma parte da minha vida que eu amo bastante. Aquele ranger fisiológico que eu te falei, existe alguns momentos. Então, o ranger pode ser até uma criança, por exemplo, que está dormindo e, por exemplo, tem um refluxo, alguma coisa, muitas vezes até tem um ranger fisiológico de proteção. Então, o ranger nem sempre é patológico. Então, existe uma questão que eu falei, né, a descoberta do dente, quando o dente erupciona, então é normal o bebezinho tá rangendo. Por exemplo, quando a criança tem uma dor de ouvido, ela tá com uma infecção, muitas vezes você tem um ranger momentâneo, tá? Que é quase que uma proteção do organismo. E existe esse ranger que você talvez esteja pensando, que é ligado à parte emocional. Então, ansiedade, a criança muitas vezes tem tribulações, ou mesmo desconforto. A criança que é muito manipulada, muitas vezes fica mais irritada e também de repente vira. Eu tenho um pacientezinho que a gente atende no consultório, ele entrou no consultório com 2 anos e meio. E ele já está há 1 ano com a gente, ele era diagnosticado como autista e como uma deficiência visual cortical, e na verdade a gente resolveu essa história, não tem nada de diagnóstico, nada não. Então, o que ele tinha era uma falta de integração de um dos campos visuais. E aí, ele, como já tem aquele estigma, né? O autista tem alteração de sensibilidade na boca, ele não vai querer pegar as coisas. Então, essa criança não tinha o ímpeto de pegar e morder. Ele não mordia as coisas. E aí, a mãe dele resolveu levar numa odontopediatra. Ela fez o selante nos dentinhos dele, ele começou a comer as coisas. Então, olha que coisa. Já estavam colocando o menino numa gaiola de alteração de sensibilidade, autismo, um monte de coisa. E, na verdade, o que provavelmente acontecia é que quando ele chegava com alimento de textura mais fria ou doce, ele sentia dor no dente. Então, olha só a importância de levar para o odontopediatra, porque ele já estava... Todo mundo já tinha tentado de tudo que é coisa, fazendo terapia sensorial, fazendo um monte de coisa, e era uma sensibilidade do dente. Não, não, isso que você falou é uma realidade. Por isso que é o olhar que eu falei, individual. Porque existe algumas crianças também que não escovam o dente adequadamente, muitas vezes fica aquela tortura, aquela briga, mas é que ela sente dor quando o dente encosta a água ou a pasta de dente no dente. Até por aquela história inicial, não só de sensibilidade, mas muitas vezes tem dentes mal formados, os pais não sabem dar esse diagnóstico e a criança chora mesmo, porque dói. Então, daí faz todo um trabalho, ou com selante, ou com algumas pastas de dente específicas, dependendo da idade, né? Então, isso tudo é muito importante. Esse olhar, como a gente falou, para isso a gente tem que ter um diagnóstico inicial. Então, o ideal é ter um monitoramento constante, desde a fase de bebê. Então, a experiência clínica que eu tenho, até pelo tempo que a gente tem mais tempo de formado, que quanto mais você visita na frequência adequada na fase de bebê, na infância, menos você vai frequentar futuramente para tratar patologias, né? Então, a promoção da saúde oral é importantíssima. Então, pensando na saúde oral como ausência de doenças, mas também como adequada realização de todas as funções orais. A própria Organização Mundial de Saúde, ela até expõe a saúde oral, né, como um bem-estar, né? Porque dá um sorriso, você não está com dor, né? Utilizar a boca adequadamente, isso é qualidade de vida. Sim. Então é isso que a gente tem que ofertar desde bebê, essa qualidade de vida para as crianças. Eu acho que ficou uma lição muito legal para as mamães. Percebeu que seu filho não está... Porque, olha, essa criança ela estava sendo considerada como aversão alimentar. E era uma sensibilidade do dente.
Então, às vezes, a mãe vai ficar gastando uma fortuna procurando um monte de coisa e ela podia ter resolvido procurando um especialista. Então, é essa consciência que a gente está querendo criar. Porque a minha visão, assim como a sua, por isso que a gente está entrando aí numa parceria, se Deus quiser, a gente vai conseguir atender mais os pacientes, porque o bebê que foi atendido por você, o relato da mãe foi: ela é uma fada do dente. O meu bebê não assustou nada, ele foi, sentou, fez o que tinha que fazer como se ele estivesse indo no parque. Então, isso faz diferença. E é ensinar as mamães a procurarem pelos especialistas certos. Porque muita gente pode nem ter ideia disso, não é mesmo? É verdade. O quanto que os dentes influenciam. Eu fiz um tratamento, depois que eu sofri acidente, os meus dentes me entortaram muito, porque eu tive uma fratura do septo, me entortaram muito. E aí eu fiz um tratamento que primeiro eles abriram os meus dentes para depois voltar para o lugar. Nesse período que meus dentes estavam abertos, doutora, eu comecei a ter problema de intestino, eu comecei a ter problema de sono, porque eu não conseguia mastigar direito o alimento, e o alimento entrava na minha gengiva, e reflexamente eu já parava de comer. Então eu fiquei pensando, e assim, eu não me sentia saciada, parecia que eu tinha fome. Então eu fiquei pensando o quanto uma alteração odontológica pode gerar uma obesidade, pode gerar outros problemas que a gente nem imagina. Exatamente. Então, assim, o que eu gostaria de deixar mesmo para o teu público que te assiste, que eu sei que você tem um público fiel mesmo e muito interessado, é procurar a promoção de saúde desde bebê. Então, assim, a primeira visita deve ser antes mesmo dos dentinhos, se possível, né, no recém-nascido. Mas, assim, e depois, mas assim, tem uma regra internacional que é primeiro dente, primeira visita no dentista. É porque nós temos toda a experiência de neonatologia, então a gente atende desde antes dos dentinhos. Mas promovendo saúde, que é o ideal, mas durante toda a infância, então visitando o dentista de acordo com a necessidade, porque hoje nós temos excelentes odontopediatras no Brasil inteiro, então todos, assim, a rede pública oferece, doutora? Em alguns locais, sim. Consulta, não em todo lugar. Não é um profissional que existe na equipe da rede pública, assim? Então, assim, existe em alguns locais, mas assim, eu não posso te afirmar certeza de quais são as cidades que tem. Como hoje o Instagram está, né, no mundo, então eu não posso lhe responder adequadamente essa pergunta. Mas existe alguns, já faz parte do governo, existem algumas ações, sim, com dentistas, tá? Mas mesmo assim a gente sabe que não abrange todo mundo. Né? Então a gente consegue ver isso na rua, né? Procurarem, né, no seu mas posto tem muitas postos de saúde, universidades. Já marcar uma consulta, já marca com antecedência, já exatamente. Sabe que vai demorar, já marca antes do neném nascer e aí calcula aí quando ele estiver com uns 4, 5 meses já tá, né? É verdade. E pensando assim, na saúde geral como um todo, a odontologia, né? Então, assim, a saúde oral como parte integrante. Então, eu cuido da minha saúde geral, ótimo. Então, se eu tenho... Eu tomo banho, até então eu tenho que lavar a boca. Exatamente. Então, assim, será que eu tô saudável se a minha gengiva tá sangrando? Por exemplo, para um adulto. E para uma criança, então, o que eu vou fazer para que a gengiva do meu filho nunca tenha um sanguinho, nunca tenha uma inflamação, ou nunca tenha uma cavidade, que seja uma manchinha branca de cárie, né? Então, assim, esse cuidado preventivo. Então, prevenir, e a primeira medida de prevenção é o aleitamento materno. Maravilhoso. Doutora, parece que não, mas já passou muito tempo, a gente já está quase terminando. Eu queria agradecer muito, pedir para você deixar seu recado, falar do seu trabalho, fala o que você quiser aí, foi maravilhoso. Eu acho que a gente já conseguiu resumir um pouco, que é promover saúde sempre e transdisciplinarmente, né? E é importante as pessoas saberem que muitas vezes elas não têm essa relação do dentista com o fisioterapeuta. Então, isso é muito importante, essa relação que existe, que ainda é um desconhecimento de muitos profissionais, inclusive. Porque nós já temos esse contato. Exatamente. Então, a gente já tem esses pacientes em comuns, com alguns pediatras, né, que nos indicam. Então, a gente já conhece bastante, mas isso ainda é uma coisa nova, né? Nova no Brasil e assim, mesmo para profissionais eles não conhecem, mas muitas manipulações que você realiza evita problemas futuros na arcada dentária. Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, doutora. Terça-feira a gente se encontra pessoalmente, certo? Tá joia. Beijo para todos que nos assistiram. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Até. Tchau. Tchau.